Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma correção das nossas atividades. Vou compartilhar com vocês a atividade da semana, dia 5/10 a 9/10, onde nós tivemos o conteúdo razões trigonométricas. Já fizemos explanações sobre o conteúdo e agora vamos para a correção das atividades, ok? Na nossa primeira questão, nós tivemos qual é o triângulo mais estudado nas relações trigonométricas. Bem, este triângulo é o triângulo, certo? Que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Por ter esse ângulo de 90 graus, ele é o triângulo retângulo. Seus outros dois ângulos internos são ângulos agudos, menores que 90, certo? Então, nós temos como opção a resposta letra C. Na segunda, nós temos a razão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa estabelece que razão trigonométrica? As razões trigonométricas são três. Nós temos o seno, cosseno e a tangente, certo? Essas razões trigonométricas, relações ou razões trigonométricas, elas são trabalhadas dentro dos triângulos, certo? Especificamente o triângulo retângulo, onde nós temos um ângulo específico, um dos ângulos agudos, certo? E a partir desses ângulos agudos, nós podemos analisar quem é, de fato, o nome, qual é, de fato, o nome dos catetos. Porque nós temos dois tipos de cateto, o cateto oposto e o cateto adjacente. Quem será o cateto oposto ou cateto adjacente? Para descobrirmos isso, nós temos que analisar o seguinte. Eu tenho os dois ângulos diferentes do de 90 que são agudos, menos de 90 graus. Então, se eu escolho um desses ângulos para analisar primeiro, o ângulo que eu analisar, eu vou dizer para ele quem é o cateto oposto, para ele quem é o cateto adjacente, certo? Então, quem vai ser o cateto oposto ao ângulo que eu estiver analisando? Vai ser o cateto que estiver de frente com ele. Então, o cateto que está de frente com esse ângulo que eu estou analisando, ele é o cateto oposto. O ângulo e o lado que faz parte da formação deste ângulo é que vai ser o cateto adjacente. E para cada uma dessas razões, há uma razão, certo? Há uma relação. Então, se eu quero calcular o seno desse cateto, eu vou precisar saber a medida do cateto oposto para dividir pela hipotenusa. Se eu quero calcular seu cosseno, eu vou precisar do cateto adjacente dividir pela hipotenusa. E se eu quero a relação e a razão entre os dois catetos, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, eu vou ter a tangente. Então, a razão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa vai me estabelecer o seno. Então, nossa opção de resposta, letra C. Nossa terceira questão traz o seguinte: no triângulo a seguir, o valor do seno do ângulo B será. Então, como eu expliquei na questão anterior, certo? Eu estou em destaque aqui este ângulo B. Então, para ele, o cateto oposto vai ser quem está de frente a ele. Então, esse cateto aqui do segmento AC, ele mede 6 centímetros, certo? Então, é ele que eu vou analisar, ele é que está de frente com o meu ângulo B. Então, vamos lá. Então, sendo nas razões, né, seno, e θ aqui está no lugar desse B, certo? A letra grega. Então, aqui, ó, está de frente com esse ângulo, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quanto mede esse cateto? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. O seno de B é igual. 6 é o cateto oposto, está de frente para B. 10 é a hipotenusa. Então, eu não tenho como dividir, e nas minhas opções não tem nenhum número decimal para me marcar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Uma simplificação de frações. Eu vou procurar um número que divida 6 e 10 ao mesmo tempo. Então, nesta divisão, eu vou encontrar 6 dividido para 2 é 3, 10 dividido para 2 é 5. Então, a nossa opção de resposta é a letra D. Ok? Porque foi simples, foi só calcular o seno, tá? Não precisou a gente usar essa tabela trigonométrica,
tá bom? Eu só vou usá-la se eu tivesse aqui especificado um ângulo, ou um ângulo de 30, ou um de 45, ou um de 60. Por isso que nós não vamos usar essa tabela. Seguindo para a próxima questão. Calculando os valores de x e y, veja que agora o meu triângulo retângulo não tem a medida dos seus catetos. E usando as razões trigonométricas citadas acima, a correção que citadas é com C, aqui está com S, tá? Teremos como resposta. Então, eu vou precisar aqui calcular o valor de x. Tem o valor dos catetos, tem a hipotenusa e tem o destacado, o ângulo de 60 graus. Esse ângulo que nós vamos calcular os valores de x e de y, usando as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Então, ó, como eu tenho esse ângulo destacado, um dos ângulos mais utilizados dentro do estudo da trigonometria são de 30 graus, 45 graus e 60 graus, certo? Aqui estamos de 60 destacado. Para cada ângulo desse, nós temos um valor de seno, do cosseno e da tangente. Se eu quero calcular x, quem é x para esse ângulo de 60? X, ó, está de frente com o ângulo de 60. Se ele está à frente, ele é o cateto oposto. Quem é y? Ó, y está fazendo parte da formação do ângulo de 60. Ele é o cateto adjacente. Então, como é que nós vamos calcular x e y? Bem, vamos lá. X é igual ao seno de 60. Por que eu vou usar o seno? Porque é o seno que eu tenho o cateto oposto. Não é? E vou dividir pelo valor da hipotenusa. Então, eu calculo seno de 60 é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. Bem, aí vamos lá. Nós estamos querendo calcular x e y. Então, seno, quem é o seno de 60? Lá na tabela eu vejo que é raiz de 3 sobre 2. Então, colocamos aqui, raiz de 3 sobre 2, está substituindo esse 60 graus, é igual, quem é o cateto oposto? X. Quem é a hipotenusa? 6. Então, aqui eu fiz a proporção. Então, aqui a gente faz aquela multiplicação de meio pelos extremos. 2 vezes x, 2x. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Então, como a gente quer descobrir o x da questão, nós temos aí, x é igual a 6 raiz de 3 sobre ou dividido por 2. Como já explicamos em aulas anteriores. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse 6 inteiro pelo 2 do denominador. Ao fazer a divisão, 6 dividido para 2, eu vou achar o 3. E vou repetir raiz de 3. Certo? Então, eu já tenho que x é 3 raiz de 3. Vamos achar y. Quem é y para esse triângulo e para esse ângulo de 60? Y é o cateto adjacente. Então, nós vamos calcular o cosseno. Por que o cosseno? Que é ele que tem o uso do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 60, eu vou lá na tabela e acho que é 1 meio, ó. 1 sobre 2. Então, eu substituo 60, 1 sobre 2 é igual. Cateto adjacente, que é o y, dividido por 6. Então, fazendo novamente meio pelos extremos, 2 vezes y, 2y, 6 vezes 1, 6. Descobrindo y, é dividir 6 para 2. Então, y vai ser 3. Então, x é 3 raiz de 3 e y é 3. Então, nossa opção de resposta será a letra B. Ok? Seguindo agora para a última questão da nossa atividade. Calculando o valor de x no triângulo a seguir, teremos como resposta. Né? Então, primeira coisa que eu vou analisar. Certo? É o triângulo retângulo, eu tenho o valor da hipotenusa, tenho um x aqui e não tenho outro valor para o outro cateto. Mas x está de frente com 45 graus. Então, x é um cateto oposto. Então, dentro das razões trigonométricas, quem tem o cateto oposto? Seno. Seno, cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa e eu tenho um ângulo de 45 graus. Então, vou pegar o seno de 45. Vamos lá? Então, x é igual. Seno de 45 é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, seno, raiz de 2 sobre 2, que é quem? É o seno de 45 graus.
Raiz de 2 sobre 2 é igual ao cateto oposto, que é x, dividido por 10, que é a hipotenusa. Então, 2 vezes x, 2x, 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. X vai ser igual a 10 raiz de 2 dividido para 2, não é? Então, eu vou ter 10 dividido para 2 dá 5, eu vou ter 5 raiz de 2. Mas observe que nas opções de assinalar, não se tem alternativa 5 raiz de 2. Nenhuma alternativa com a raiz. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que multiplicar o 5 vezes o valor aproximado da raiz de 2. Não é? Então, nós vamos ter 5 vezes esse número irracional aqui, ó, é a raiz aproximada, raiz quadrada de 2. Então, ao multiplicar 5 por esse valor, nós vamos ter 7, aproximadamente 7 inteiros e 71 milésimos, ou 7,071. Então, a nossa opção de resposta é a letra C. Então, com isso, nós concluímos as nossas correções, certo? Então, analisem suas respostas, refaçam para a nova atividade, que seguirá os mesmos estudos que nós estamos tendo e fazendo, tá certo? Dentro das razões trigonométricas. Espero que vocês tenham entendido e a próxima nós nos encontraremos, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.